Bom pessoal, a gente está reunido aqui mais uma vez para fazer mais uma videoaula sobre Delphi. Esse exemplo aqui é de como fazer uma thread, monitorar um botão ou alguma coisa que eu possa tá utilizando entre telas, né? Vamos supor que eu mexo na minha tela, na minha aplicação, e ela vai estar alterando alguma outra coisa numa tela da mesma aplicação, só que em outro computador, no caso. Então a gente vai estar fazendo aqui via thread. A ideia aqui era fazer como se fosse fazer um jogo da velha para jogar usando threads e jogar em mais de um computador, no caso. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um banco. Eu tenho um banco aqui, né? Tenho uma base aqui com o nome de jogo da velha. Eu tenho uma tabela com o nome de rodada, onde eu tenho um campo do tipo ID, chave primária e do tipo autoincremento, um campo último jogador, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A ideia aqui era fazer todos os botões do jogo da velha, só que se for implementar para todos os botões vai demorar um pouquinho, e esse não é o intuito. O intuito aqui é demonstrar como uma thread consegue monitorar uma tela ou alguma coisa sem que a aplicação trave, sem que você precise ficar esperando algum processamento. Ela fica em segundo plano e você consegue continuar mexendo com a aplicação normal. Então A1, A2, A3, no caso aqui, seria a primeira linha do nosso jogo da velha. Um exemplo aqui da internet, de uma imagem do jogo da velha. Então o A1 seria esse daqui, A2, A3. Então o A1, A2, A3 seria a primeira linha. B1, B2 e B3, segunda linha, e C1, C2, C3, a terceira linha. Eu não vou estar criando as regras aqui, implementando toda a lógica de um jogo da velha, todas as validações de linha, coluna, diagonal, e etc. Mas eu vou estar... Aqui o intuito é demonstrar aqui como funciona a thread. Então vamos lá. Eu aqui no formulário, sem nenhum componente do Delphi, né? Um formulário novo, projeto novo. Eu vou salvar esse projeto aqui. Criar uma pasta aqui, jogo da velha. Vou colocar jogo da velha em threads. A unit aqui vai ser o jogo, no caso. O projeto é jogo da velha. Então aqui é a nossa unit jogo, que vai ser o jogo. Eu não vou estar implementando todos aqui, porque senão vai demorar demais, como eu já tinha explicado, mas eu vou fazer aqui só a partir de um botão. Como se fosse um botão só. Então vou fazer de conta que esse botão aqui vai ser a coluna A1. Né? Seria a coluna A1. Então vamos lá. Vou deixar sem nada no Caption. Vou aumentar um pouquinho a letra dele. Beleza. Está visível aqui. O que eu vou precisar mais? Como eu vou utilizar uma conexão com um banco, então eu vou criar um data módulo aqui de conexão. Aqui eu tenho tudo configurado, usuário, a senha, conectado true. Vamos salvar aqui o nosso data módulo. Então aqui vai ser o MySQL de Unity, né? Unity MySQL, tanto faz. Data módulo, MySQL, isso aí tá livre de escolhas. Então vamos lá.
Bom, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar da thread. O banco a gente já está conectado, então a gente vai fazer a thread. Aqui a gente tem o botão. Vou montar a thread. Para fazer a thread eu vou só precisar de uma unit. Sem nada. Uma unit em branco. Então vou salvar ela aqui com o nome de... o thread. Opa. Jogo velha. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar de algumas uses, né, de algumas bibliotecas externas. Vou precisar de um tipo também. Opa. Então aqui eu já tenho o escopo da minha classe. Eu quero criar uma do tipo thread da classe threads, no caso aqui. A classe threads vem da biblioteca classes, né? Vamos estar compilando aqui para ver se roda. Pronto. O corpo dela tá, o escopo dela aqui em cima está definido. A gente vai precisar de algumas coisas dentro do nosso tipo aqui, da nossa classe no caso. O que a gente vai precisar? Dentro a classe threads implementa um método aqui por padrão, que a gente tem que estar implementando ele, sobrescrevendo ele toda vez que a gente implementa uma thread, que é o execute. O execute vem com uma diretiva do tipo override, em que a gente tem que sobrescrever o método da thread de executar. Ctrl Shift C, ele cria aqui para baixo. O que esse execute vai ter? Dentro do execute a gente vai ter o que vai ser processado, o que vai ser executado dentro da thread. O que a gente vai querer que fique rodando em segundo plano. Então aqui no caso é onde eu vou ficar verificando se foi feita alguma coisa na tela ou não. Se foi marcado ou não alguma coisa na tela. Então é a partir daqui que ele vai ficar processando, vai ficar executando em segundo plano. A gente vai ter que estar usando aqui conexão com o banco, né? Então a gente vai usar, adicionar o use aqui o MySQL, o data módulo, né? Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um laço em que a gente está verificando se existe uma rodada em aberto, ou no caso aqui seria uma rodada em aberto, que é o caso do nosso jogo da velha aqui, né? A rodada em aberto aqui no caso, pessoal, seria verificando se tem uma partida em andamento. Ou seja, eu abri minha aplicação aqui e vou abrir ela de uma outra aqui ao lado, no caso, ou em uma outra máquina. O que vai acontecer? Ele vai estar verificando se tem uma rodada em aberto, e ele vai, a segunda aplicação que abriu ou a primeira que abriu, se tiver uma rodada em aberto, ele vai continuar a partir de onde ele estava. Então, vamos supor que eu marquei o botão aqui, deixei marcado, marquei com xizinho no meu jogo da velha. O próximo que abrir vai ter que verificar se essa partida está em aberto. No caso aqui ela vai estar em aberto, vai ter alguém esperando a rodada, esperando jogar, e o outro já vai automaticamente pintar onde o outro jogador do xizinho, no caso o X, marcou. Então, tipo, a minha aplicação na máquina primeira estava o X, marcou primeiro o A1, por exemplo. E o segundo abriu, ele verificou que tem uma rodada em andamento, ele vai automaticamente pintar já o botão do A1 e vai estar disponível para jogar a bolinha nos outros lugares aqui do jogo da velha. No caso, se tivesse duas máquinas, por exemplo, ou duas aplicações abertas aqui na máquina.
Então ele vai automaticamente verificar se tem uma jogada em aberto. Se tem, ele entra no laço aqui e continua jogando. Beleza. O que está acontecendo aqui? Deixa eu até trocar o nome aqui. Ah não, tá certo, tá certo. Eu estou criando uma conexão com o meu MySQL em tempo de execução. Então eu criei aqui em tempo de execução uma conexão. Esse sleep aqui é de 1, aqui é só para dar um delayzinho. No fundo mesmo, no fundo não precisaria nem disso aqui. Aqui ele vai verificar, ele vai dar executar o SQL que ele atribuiu aqui em cima, que é simplesmente verificar se tem uma rodada em aberto. Pegar o max ID dela, da rodada. No caso aqui, no nosso banco, vamos supor que alguém está jogando aqui. Aqui vai ter 1, então ele vai pegar o máximo que vai ser 1. Se tivesse 10, ele ia pegar a última rodada, porque as anteriores já estariam finalizadas. Então ele vai pegar a última rodada para estar dando continuidade. Então aqui, se tivesse 10, ele pegaria a última e verificaria se ela está finalizada ou não. O que esse sincronize faz? As threads dentro do Delphi aqui, ela tem esse método sincronize. O que seria esse método sincronize? Ele sincroniza controles visuais. Então aqui dentro do sincronize, eu vou passar um atualiza tela. O que esse atualiza tela vai fazer? Ele vai pintar aqui para mim o botão de uma outra, no caso se eu abrisse uma segunda aplicação aqui, a partir do mesmo executável. Então ele que vai estar pintando a tela aqui para mim. Esse daqui é um procedimento. Aqui dentro ele pede um método, né? Algum método passar algum método por parâmetro. E a gente vai estar passando aqui o atualiza tela. O atualiza tela vai simplesmente atualizar os dados na tela da aplicação que vai estar rodando. No caso aqui vai atualizar o botão. Ele vai verificar se a rodada está em aberto. No caso, se já terminou o jogo ou não. Se o jogo não terminou, ele vai continuar rodando. Se não está em aberto, rodada finalizada, ganhador. Ele vai verificar qual que é o último jogador. O último jogador vai estar aqui. Se o último jogador que jogou ganhou, então automaticamente ele vai dar a mensagem aqui e vai atribuir, mostrar a mensagem e finalizar o data módulo aqui de conexão com o banco. E aqui vai estar falso, no caso. Na próxima vez que ele executar o while, ele vai cair fora e a thread vai automaticamente deixar de existir. Já a gente vai explicar como que ela vai deixar de ser, no caso de existir, ela vai se autodestruir, né? Já a gente vai estar explicando como é que procede isso. Então aqui eu tenho um contador. Na verdade eu nem estou usando esse contador aqui, eu vou tirar esse cara fora. Eu vou precisar do booleano aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou declarar o private, a seção privada, e vou declarar o meu atualiza tela. Esse atualiza tela aqui vai ser o que vai estar, como tinha explicado, vai estar aí mostrando os dados na tela, sincronizando os dados na tela de cada aplicação aberta, no caso. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai estar passando o botão para ele ser pintado caso tenha sido jogado alguma coisa nele. Como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar então utilizar aqui os dados dessa unit. Eu vou adicionar ela aqui. Bom, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou pegar os dados desse formulário, o formulário principal aqui, que é o meu jogo, né? Ponto.
Aqui eu vou ter acesso aos meus dados do botão lá da outra tela. É um botão 1.caption. Vai receber o que? Bom, aqui embaixo eu criei a conexão com o banco. Eu vou declarar aqui em cima aqui para tá ficando mais fácil estar utilizando. Vou declarar aqui em cima, ali embaixo eu crio. .zQuery, porque aqui embaixo eu tenho no meu select todos os campos, né? Então aqui dentro do meu zQuery eu tenho todos os campos. Então lá, zQuery, tô utilizando o zQuery aqui, .field by name. Quais são os campos? No caso aqui vai ser o A1. As string. O que ele vai fazer? Ele vai pintar de acordo com o que tem aqui dentro. Se tiver um xizinho, ele vai desenhar um xizinho no meu botão. Se tiver uma bolinha, vai desenhar uma bolinha no botão. E se não tiver nada, não vai desenhar nada. Então aqui já tá o processo da thread em si pronta. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que tá criando a thread em termos de execução. No caso aqui, ela não vai ser automaticamente só executar a aplicação, não vai sair processando. Bom, tem algumas coisinhas que a gente tem que estar sabendo aqui sobre as threads. Nas threads, em Delphi, o que acontece? Ela tem um método execute, onde nessa procedure você insere os processos que serão executados, no caso os comandos. Tem um método create. No create tem um segredinho aí, tem um macetinho. Você cria ela determinando se a thread vai ser criada em um estado suspenso ou não. Passando um true para ela, no caso aqui, ela aceita um booleano, né? Se você der um create nela passando um true, a thread será criada em modo suspenso, ou seja, ela vai ser criada pausado. Ela cria, mas não executa. Se você passar um false, após ela ser criada, automaticamente será executada. Então, se você passar um false nela aqui, passou o false, ela automaticamente cria e já sai executando. O que o resume faz? O resume é simples. O resume inicia ou reinicia a thread, no caso. Suspende, ele pausa a thread, e o terminate finaliza a thread. Tem mais uns detalhezinhos aqui, né, ainda pra gente estar acertando. Também existe mais 3 métodos importantes aí na thread, que é o freeOnTerminate, do tipo boolean, ele aceita um booleano. Determina se a thread vai ser automaticamente destruída após a finalização, para ser finalizada. O que seria isso aqui? Terminou o processo, terminou o que ela tinha que fazer, ela automaticamente vai estar sendo... vai dar um free em memória, no caso, ela vai ser eliminada da memória. A prioridade dela, você determina se ela é uma baixa prioridade, uma prioridade normal, uma prioridade alta, tipo crítico, em tempo real, no caso aqui. Seria esse tipo de prioridade aqui, no caso, vou pegar o exemplo aqui, ó. É baixa, abaixo do normal, normal, acima do normal, alta em tempo real. Então isso aqui você consegue determinar aí na criação da thread. E o método sincronize, que é o que a gente estava usando aqui no jogo da velha, aqui no exemplo do jogo da velha que a gente está fazendo. Que ele vai estar, o sincronize vai estar sendo executado
e atualizando aí as informações na tela da aplicação. Quando temos de acessar ou atualizar alguma VCL através de uma thread, temos que usar este método. Por exemplo, atualizar o capture de um label ou de um formulário. Então a gente vai estar usando esse synchronize aí. Essa seria uma forma tipo de alternar aí entre a tela, né? Sincronizar a tela do usuário, demonstrar a tela do usuário e o que ela está fazendo propriamente dita, no caso o processamento ali dentro do while. Então é uma forma de estar, tipo um refresh na aplicação, para a tela do usuário no caso. Então partindo disso daí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a thread aqui dentro do jogo. Então a gente vai no método show, fazendo um show aqui. A gente vai estar criando a thread aqui no onShow do formulário e está passando os parâmetros aí para ela estar sendo criada aí e processando o que tem que ser processado. Bom, o que a gente vai fazer por primeiro aí? Vai declarar a nossa thread aqui. Aí, declaramos ela. Vamos executar, ela vai dar uns erros aqui. Por causa que a gente não adicionou ela nos uses, no caso, aqui na biblioteca, né? Então a gente vai estar utilizando ela. A gente adicionou um show message aqui, não adicionou lá em cima também nos uses. Nosso show message. A biblioteca que usa o show message. O show message vem da biblioteca aqui dos dialogs aqui, né? Então executando ver se ficou certo. Dando um Ctrl F9. Tem mais 2 erros. Temos o sleep também. O sleep vem... Opa! Reconheceu agora. Aí. Só temos um hint aqui, né? Declarado uma variável lá no método onShow do formulário lá do jogo. Sem nenhum erro. Vamos pra lá agora. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar aqui a nossa... declarou, agora a gente vai estar criando a nossa thread aqui, instanciando ela. Aqui, ó, tem o método create, como a gente tinha comentado aqui antes, onde o create a gente tem que passar um booleano, né? A gente vai criar ele como true, né? Se a gente passar como true, será criado em modo suspenso, pausado no caso. A gente vai criar ela em modo pausado. A gente vai passar aqui para ela aqui um true para o free on terminate. No caso, no free on terminate, se a gente passar um true, a thread vai automaticamente se destruir após ser finalizada, né? No caso, terminou o processo dela, o que ela está fazendo. No caso, ela cair fora do while lá da thread, ela automaticamente se destrói. Então a gente passa um true. E agora a gente pega e dá um resume nela. Uma espécie de play. Vejamos se está pelo menos compilando sem nenhum erro, né? Beleza. Bom, o que a gente vai fazer agora? Quando a pessoa clicar aqui, ela vai ter que gravar aqui no banco, na posição A1, né? Vamos dizer que isso aqui seria a primeira posição aí do nosso jogo da velha, que teria mais 2 botões, aqui mais 3 e mais 3. Digamos que isso aqui é o A1. Então a gente vai ter que automaticamente chamar um procedimento aí para registrar o clique, né?
Então a gente vai colocar aqui no private, ó, um procedimento em que a gente informa que foi marcado, né? Executa marcação. Pode ser uma função também, vamos deixar procedimento então. É um procedimento, pode ser. Então a gente, para todos os outros botões, a gente pode atribuir esse executa marcação. Esse executa marcação aqui, a gente pode estar passando por parâmetro qual o botão que foi apertado no caso. Então a gente vai dar um nome para esse botão aqui de A1. Mudar o nome dele aqui. Então a gente vai passar o que? Passar o nome do componente, né? Então vou colocar aqui um nome do botão. Opa. Pode ser do tipo string, a gente pode converter lá embaixo. Não sei se dá certo, mas a gente pode tentar. Vamos ver. Passar por parâmetro o nome do botão. O que a gente vai fazer? Aqui no caso teria que fazer as regras, né? Mas não vou fazer todas as regras, não vai demorar muito, mas teria que fazer as regras, já foi marcado, tem que fazer um monte de validação antes de estar executando isso. Pessoal, a gente vai ter que estar utilizando aqui um outro zcarry. Por quê? Porque este zcarry aqui vai estar sendo alternado, utilizado aqui dentro da nossa conexão, do nosso while. Então ele vai estar sempre executando. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar a mesma conexão do banco, mas não o mesmo zcarry. Então a gente vai utilizar esse data módulo com esse zconnection, só que a gente vai estar linkando ele aqui direto aqui no nosso zcarry. Não executa a marcação que está dando erro, porque a gente não passou o nome do objeto. Então a gente vai passar aqui a1.name. O que mais que a gente vai estar passando aqui? No caso aqui, a gente vai ter que estar passando mais um parâmetro, que seria o que está sendo marcado, o nome do botão e o conteúdo do botão, no caso. Conteúdo do botão. O que seria esse conteúdo do botão? Esse conteúdo do botão vai ser o xizinho ou a bolinha, no caso, né? Então, inventando aqui, montando aqui rapidinho. No caso seria o caption do botão. Eu vou marcar aqui um xizinho, então eu vou ter que passar o nome do botão e o xizinho. Para mim tá dando um update aqui. Então, você tá aí na tabela rodada, né? Nossa tabela rodada. O que eu vou estar setando aqui? Eu vou estar setando que o botão A1, no caso, que vai ser o meu nome do botão. E eu vou passar aqui o conteúdo pro meu botão, do meu botão, no caso. Seria A1 ponto, não A1, aliás, seria o conteúdo, né? Conteúdo do botão. Então, no botão A1, o nome do botão, eu vou passar aí o xizinho, a bolinha. E eu vou estar dando o último jogador. O último jogador vai ser quem? O último jogador vai ser o xizinho ou a bolinha. Então eu vou ter que estar jogando aqui como último jogador o nome do meu botão aqui.
Aliás, conteúdo do meu botão, né? E qual partida? A partida sempre vai ser a última, né? Então eu tenho que fazer aqui um SQL que me retorne sempre a última partida. Eu posso estar colocando um label aqui que me indicaria qual que é a última partida. E eu posso estar atualizando esse label aqui. Logo que eu abro, dou um show lá. Isso. Então, qual ID? No último ID que ele cria aqui. Então aqui a gente já tem boa parte feita. Então antes de criar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um exec no nosso banco, verificar se tem partida em aberto. Se não tem, vai ter que inserir uma partida, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um exec aqui, se tem algum jogo finalizado. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o nosso zcarry está vazio. Adicionei meu MySQL aqui para estar utilizando, né? Aí. Qual que é a ideia? Se for vazio, sinal que não tem nenhuma partida começada. Então, begin. Opa, já criou o nosso end. O que eu vou fazer? Eu vou dar um insert. Vou dar um insert, tô pegando esse zcarry aqui, ó, lembrando, tô pegando esse daqui, né? Tem que conectar ele aqui, né? Aqui eu já tô conectando ele à minha conexão lá do data módulo, tô usando outro zcarry. E eu vou dar um up. Vou pegar o ID a última rodada, né? Aí o que eu vou fazer? Declarar uma variável do tipo string aqui em cima, né? Aliás, inteiro. Aqui em cima. Em que eu vou pegar o último código aqui. E vou inserir uma nova rodada. Detalhe. Aqui, quando o primeiro jogador abriu e não tinha nenhuma rodada em aberto, então automaticamente o meu jogador primeiro é o X. Então aqui eu já estou fazendo ele, setando ele como X. Meu próximo código. Tipo string, né? Estou convertendo aqui. Então, e a jogada não foi finalizada. Coloquei um N aqui. Aí, executei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu ID aqui e vou estar atribuindo ele para o meu label para informar quem que é o meu deixar como marcação aqui qual que é a rodada em questão, né? Então vou colocar aqui vai ser a rodada. Né? Então eu vou atribuir ali. Então a rodada vai ser o meu próximo código, né? Para ele ser atualizado aqui embaixo, para ele dar o update no cara certo aqui. Caso contrário,
Caso contrário, o meu outro jogador vai ter aí o próximo jogador que entrar jogando a partida, o adversário vai entrar como bolinha, que vai cair no else. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui a gente atribui para ele que ele vai ter, vai verificar se ele não for vazio, ele vai ter um conteúdo aqui. Então ele vai pegar o ID e atribuir aqui já direto para o meu label, indicando qual que é o código da partida, no caso aqui, partida tal, né, rodada tal. Vou colocar partida aqui, fica mais fácil. E aqui no caso ele vai ser o jogador, vou colocar um outro label aqui. Label 3 vai ser o jogador, então vou colocar mais um label aqui, que informa jogador. E opa, aqui no caso ele vai ser a bolinha, né, ou 0, tanto faz, ou letra O. Vou colocar uma letra O aqui. E aqui em cima ele vai ser automaticamente o X. Então aqui quando ele for registrar o clique, no caso aqui ele vai passar o A1, ele vai passar aqui, vai atribuir aqui pro caption do botão. Vou colocar aqui mesmo, pode ser aqui, tanto faz. O A1 vai receber o label do caption, vai receber o caption aqui do meu label, que no caso aqui vai estar indicando se é bolinha ou xizinho. Ele vai passar por parâmetro e vai fazer aqui os updates conforme o jogador em questão. Então vamos lá. Deixa eu só estar separando os códigos aqui. Simples, né? Não fiz regra nenhuma, já como comentado, né? Não fiz regra nenhuma. Vou estar executando pelo menos. Opa, deu um erro aqui. Vou mudar aqui para 1 também. Ela não reconhece, que não foi declarado. Beleza. Vamos iniciar depurando para ver se vai dar certo, né? Então aqui no form show, o que a gente vai fazer aqui? Verificar se tem rodada. Não tem, então ele vai inserir. Vai inserir uma rodada. Inserir uma rodada. Vamos ver se inseriu aqui. Opa. Aí. O ID 1. Último jogador X não foi finalizado. Vamos criar a thread. Vamos colocar um break aqui, né? E um outro aqui, que é onde ela faz toda a mágica, né? Ó, a partir do momento que dá um resumo, era para ela ter ido lá pro jogo da velha, mas não foi porque é thread. Thread normalmente é assim mesmo. Agora foi, deu um F9 e ela foi para lá. F8 vai verificar se tem rodada em aberto, como aqui já recebe true de cara, né? Vai criar a conexão. Tem que criar conexão aqui, porque thread, se você usar a mesma conexão aqui do datamódulo que você tem, é fácil de ficar dando um erro de conexão. Aqui, desse jeito aqui, já pode acontecer de dar algum erro por eu estar depurando. Aí, tá
rodando certinho. A thread aqui fica rodando, bem dizer, infinitamente, né? Ó, tá rodando, eu coloco um break. Ela tá rodando, F9. Vou colocar um break perdido no meio, quer ver, ó? Parou, tá executando. Ó. F9. Vamos dar um F9 aqui, deixar rodando. Vamos ver. Então, a partida 1 eu sou jogador X. Vamos lá na pasta onde o executável foi criado. Você está vendo aí o que está acontecendo. Está rodando lá ainda. Então eu vou abrir o outro aqui. Opa, tem um detalhe aqui. Eu não executei o SQL aqui. Tem um detalhe, tem um erro aqui. Eu simplesmente atribuí o SQL, eu não dei o open aqui para ele estar inserindo no banco, aliás, jogando pro zQuery ali os dados do banco, né? Então no caso aqui já tem uma partidinha aberto, né? Agora eu inseri o outro aqui, vamos estar removendo essa. Deixar essa já em andamento, como se fosse um segundo executável sendo criado. Então ele vai pegar os dados lá do banco e tá atribuindo bolinha aqui pro... Aí, continua na partida 1. Vou fechar aqui. Vamos executar direto aqui no... Ó, partida 1, sou jogador bolinha. Eu fechei o primeiro executável, então eu sempre vou abrir e vai pegar sempre como bolinha, né? Vamos começar de novo aqui, vamos apagar tudo. Então vamos lá. Executei, partida 1, sou jogador X. Executar de novo, o outro jogador é o bolinha, pode ver ali, ó. Jogando a mesma partida, né? Vamos ver aqui no banco como é que tá. As threads estão rodando nesse momento, fica monitorando essa tabela. O que eu vou fazer? Se eu clicar aqui e inserir um X, aqui tem que aparecer um X. Se tivesse mais botões aqui, ele automaticamente estaria verificando os outros botões, então o outro que jogaria, vamos supor aqui na bolinha, jogaria bolinha aqui no próximo botão, aqui teria que pintar bolinha. Então, essa é a ideia, ó, a thread fica monitorando. Entendeu? Então, se eu apertar aqui e mandar sobrescrever, no caso não poderia, né? Aqui é só um exemplo. Ele troca automaticamente da outra tela. Vamos estar inserindo outro botão aqui. Vamos deletar as rodadas. Vamos colocar outro botão para ficar mais claro aqui o exemplo. Esse botão aqui a gente vai pôr o nome dele para A2 no caso, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que inserindo nesta coluna aqui, nesse campo do banco. Então aqui vai ser tudo A2. Aqui opa, como é uma cópia, né? Deixa eu apagar isso aqui e abrir um A2. Copiar os mesmos dados aqui do A1. Só que passando os dados do A2, né? Ficar certo, isso aqui tem que fazer, senão fica sempre a mesma coisa, não dá certo, né? Então vamos lá. A2, o label tá certo. Aqui é o botão 2. Opa. Lembrando que eu não fiz regra nenhuma, então não tem regra nenhuma. Aqui está tudo no automático mesmo, não tem verificação nenhuma. Então eu abri duas vezes o executável. Marquei o X aqui e marcou o X ali.
Marquei a bolinha desse daqui, ele automaticamente marcou dessa. Aí é só fazer as verificações. Ah, se fechou a primeira coluna, se fechou a primeira linha, se fechou a primeira diagonal e tal. Mas essa é a ideia. Enquanto isso, as threads estão rodando em segundo plano e fazendo consultas no banco e atualizando em tela aqui em tempo de execução, sendo que não trava nem nada. A aplicação fica rodando normal. Vamos ver aqui o processamento, se tem algum processamento no banco, no gerenciador de tarefa. Ó, aqui, ó, tá mostrando. As threads estão rodando, ó, então o processamento tá um pouco alto. Eu não coloquei prioridade, né? Então a prioridade está normal da thread. E essa daí é a ideia. Mexer em um, mexer no outro. Espero que tenham gostado aí da videoaula. Se não ficou bem claro, pode fazer esse comentário aí no rodapé do vídeo, aí nos comentários do vídeo, que a gente vai estar, à medida do possível, respondendo aí as perguntas. Valeu, pessoal, até a próxima.